Alessandro Visacro, analista de segurança e defesa, que atende o Jornal da Manhã. Alessandro, você dizia, quando a gente interrompeu em virtude do áudio, que o fechamento do espaço aéreo é uma medida padrão nesses momentos para a segurança, é isso? Exatamente, tanto para oferecer liberdade de ação para as operações militares dentro desse volume espacial, né, como também para prover segurança aos voos civis. Quando os Estados Unidos fazem uma ação como essa, eles também se expõem a ações terroristas, né? Como é que funciona isso? Toda a segurança americana também é reforçada num momento como esse? Sem dúvida alguma. A gente precisa entender que os Estados Unidos, assim como Israel, estão tendo um desafio que é atacar o regime iraniano e não o país Irã. Isso é a arquitetura, né, do objetivo político norte-americano. E ao longo das décadas, desde a Revolução Iraniana de 79, o Irã tem sido obrigado a adotar abordagens estratégicas bastante flexíveis, bastante ecléticas. Porque se a gente pensar desde 79 para cá, é um país que praticamente viveu sob pressão diplomática, sob embargo econômico. Então ele foi construindo essas alternativas estratégicas e dos pilares dessas estratégias alternativas iranianas tem sido o uso de terceiros, aquilo que é chamado de proxy warfare, ou guerra por procuração. Então esses proxies, o Irã é profícuo nesses proxies, como por exemplo a milícia Houthi no Iêmen, o Kataib Hezbollah no Iraque, e a principal organização que é tida como um proxy iraniano é o Hezbollah libanês. Até há motivo pelo qual, junto com a ofensiva nos céus iranianos, Israel também atacou o sul do Líbano, justamente para degradar ainda mais a capacidade desse aliado incondicional de Teherã, que é o Hezbollah. Então, essas organizações terroristas, elas se dispõem de redes transnacionais de alcance global, inclusive na América Latina, inclusive na presença significativa na América do Sul, e que pode ser, sim, uma opção estratégica, dependendo do contexto, fazer uso dessas organizações com as suas capacidades operacionais para realizar ataques a alvos israelenses e a alvos norte-americanos, sem sombra de dúvida. Agora, o Alessandro, você citou a questão da segurança de um modo geral e a guerra contra um regime, não exatamente contra o povo ou contra um país. É possível fazer essa distinção? É possível ter um ataque cirúrgico num momento como esses e sem ter efeitos colaterais? Eu pergunto isso porque a gente já teve a informação de que uma escola foi atingida, de que várias meninas, cerca de 40 ou 50, os números ainda são imprecisos, teriam morrido nesse tipo de ação. E muitas vezes a gente vê um conflito e se diz, o ataque foi cirúrgico. É possível isso, Alessandro? O dano colateral, ele é inerente às operações militares. Existe um esforço muito grande no processo de planejamento, no processo decisório, no processo de execução, no controle e a avaliação dos danos, de mitigar os riscos de danos colaterais. Isso é importante, sobretudo, no contexto iraniano, em que tanto os Estados Unidos quanto Israel, vamos lembrar que vamos destacar dois momentos importantes, não só esse agora, mas no segundo semestre do ano passado, quando ambos os países realizaram um ataque combinado contra a infraestrutura nuclear iraniana, eles procuram enfatizar de forma muito, muito clara, né, para fins políticos, que o objetivo dos ataques é o regime, não é o país, não é o povo iraniano. Neste momento é ainda mais importante porque esses ataques eles vêm conjugados com uma onda de protestos muito significativa que causou sim repercussões sérias no regime teocrático de Teherã e que foi seguida de uma repressão brutal, né? Esses ataques eles visam
justamente reforçar essa ideia. Então não é só aquilo que é, entre aspas, estratégia de decapitação, né? Ou seja, eliminar os líderes do regime, o próprio Ali Khamenei, que está sendo, foi veiculada, possivelmente teria sido eliminado, mas a gente volta àquela ideia da resiliência do regime de Teherã. Então, desde 79, é um regime que tem enfrentado, foi um regime que em 79 teve a Revolução Islâmica, ascendeu ao poder, de 80 a 88, travou uma guerra muito brutal com o Iraque, não é isso? Enfim, é um regime que está sempre sobre coerção econômica, sobre pressão diplomática, enfim. Então, os Estados Unidos e Israel têm como objetivo político uma mudança de regime e como objetivo estratégico militar a degradação da capacidade militar de Teherã, que se apoia sobretudo em dois pilares. O primeiro é a sua estrutura, sua capacidade, sua força de mísseis e foguetes, que é muito significativa, e nas primeiras horas desse conflito, da intensificação desse conflito, a gente já pode ver alguns alvos sendo atacados por esses mísseis e foguetes. E o segundo é o seu programa nuclear. Então a gente precisa entender claramente esses dois objetivos, o objetivo político, o objetivo estratégico militar, e os esforços empreendidos pelos Estados Unidos e por Israel para essa campanha. E do ponto de vista econômico, Alessandro, o que pode acontecer se o Irã, por exemplo, fechar ali o Estreito de Hormuz, a questão do petróleo? É muito importante porque o Estreito de Hormuz, ele é a boca do Golfo Pérsico, por onde passam ali 20% do petróleo consumido no mundo. E o Irã, ele tem recorrido diversas vezes a essa ameaça de interrupção do fluxo de petróleo. A repercussão imediata seria um comprometimento do abastecimento de petróleo, seria a elevação do preço do barril, mas a gente tem que pensar nos desdobramentos políticos desse tipo de ação. Será que isso estaria, em termos estratégicos, trariam repercussões positivas para o governo de Teherã, ou isso traria uma coesão ainda maior entre os países que se opõem ao Irã? Porque é importante a gente lembrar que o Irã, ele não somente antagoniza Israel e os Estados Unidos, que por si só já é um feito significativo, mas também ele é um país de maioria. Etnicamente é um país persa, né? E religiosamente é um país de maioria xiita. Isso contrasta com a maioria dos países do Oriente Médio, que são países de maioria etnicamente árabe, né? E majoritariamente são sunitas. E o grande antagonista regional com o Irã é a Arábia Saudita. Embora a China tenha promovido uma aproximação entre o governo de Riad e o governo de Teherã, esse elemento central na disputa pela primazia regional, pela supremacia regional, é muito importante. Então, um Irã nuclear, por exemplo, ele não é só um problema para os Estados Unidos e para Israel, é um problema para os países árabes muçulmanos da região. A questão do comprometimento do fluxo de petróleo é algo que não afetaria somente os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos, a China, a América Latina, a Europa, mas afetaria também os países exportadores de petróleo do Oriente Médio. Então, essas ações, elas são colocadas no cômputo estratégico de cada oponente. E aí nós temos que ver quanto de benefício isso traria em relação ao custo da ação. Mas é uma preocupação muito significativa as ameaças que o Irã, não só pelo lançamento de minas, mas também pelo alcance dos seus mísseis e foguetes, pode trazer de prejuízo ao tráfico mercante no Golfo Pérsico. Alessandro Visacro, analista de segurança e defesa, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom final de semana aí ao senhor. Obrigado. E lá nos